Olá, pessoal, graça e paz, bem-vindo a mais uma live da nossa igreja. E essa semana a gente está falando sobre as manifestações do Espírito, né? Um tema muito importante e fundamental para a igreja. Entender sobre esse assunto traz crescimento e também ajuda a esclarecer e a melhorar muita coisa na nossa vida cristã, né? A manifestação do Espírito ela acontece para um fim proveitoso. O Thiago falou bem claro isso aqui na última live, deixando a diferença bem estabelecida que manifestação é um presente da parte de Deus, é um dom, foi dado, falado pelo apóstolo Paulo na igreja de Coríntios, e eu queria que você, aí na sua casa, pudesse abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1, e vamos entender um pouco mais sobre esse assunto das manifestações do Espírito, um assunto fundamental e essencial para a igreja e o corpo de Cristo. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Olha que interessante essa versão. Paulo vai dizer o seguinte: a palavra dom é a palavra grega carisma, que é a palavra grega presente. Paulo vai dizer o seguinte: em relação aos presentes, aos dons, né, espirituais, eu não quero que vocês fiquem ou andem confusos. Né? Em algumas versões usa a palavra ignorante, mas eu gostei dessa versão na NVT. Não fique perdido, não fique confuso, não fique sem entender o que se trata a respeito dos dons espirituais. Para mim, falar dos dons espirituais é logicamente que eu vou falar da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo habita em você, que já confessou Jesus com a sua nova criação, com a sua nova identidade. Se você fez de Jesus o seu Salvador, já confessou Jesus, você é nova criação, você possui uma nova identidade. E o selo dessa nova criação é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, é o próprio Deus habitando em você. Então, Paulo fala a respeito dos presentes dados pelo Espírito Santo, de acordo com o fim proveitoso. Eu não quero que a igreja, que o corpo de Cristo esteja confuso, esteja perdido. E ele vai continuar no verso 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Ele vai dizer: a confusão de não entender e não compreender os dons espirituais, as manifestações do Espírito, podem nos levar a um caminho de idolatria, podem nos levar a um caminho de confusão. E o verso 3 ele diz: por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer, há só uma forma de entender de fato alguém que compreendeu ou que está fluindo nos dons. Lembrando, eu quero reforçar isso aqui que o Tiago disse, o fato de você fluir em algum dom espiritual, o fato de você ser usado por Deus para uma profecia, para curar alguém, não é um sinal de maturidade. Existe um paralelo entre fluir nos dons e andar no fruto do Espírito. Isso é muito importante. Você precisa fluir nos dons, desejar os dons, querer curar as pessoas, querer expulsar os demônios, querer que as pessoas orem em outras línguas para a edificação pessoal delas, desejar as profecias, porém não é sinal de maturidade. Maturidade é sinal de andar em amor, amém? E ele vai dizer, então, se você possui e tem o Espírito Santo, confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, entenda que existe diferentes tipos de dons, diferentes tipos de presentes espirituais, mas é o mesmo Espírito que é a fonte de todos eles. Né? Existem diferentes tipos de presentes espirituais, mas a fonte desses presentes é a mesma. E quem é a fonte? O próprio Espírito Santo.
né? Ele opera os dons, ele vai manifestar esses presentes na igreja. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor é quem serve, a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É tão interessante que os versos 4, 5 e 6 faz uma menção à Trindade. O Espírito Santo é quem opera os dons. Jesus ajuda na manutenção, no manifestar do serviço, porque Ele é nosso Senhor e nós nos submetemos a Ele. E Deus, o nosso Pai, opera tudo em todos. E a cada um de nós é concedida uma manifestação do Espírito. Olha aí o tema da semana. A cada um de nós, cada um da igreja local, cada um do corpo de Cristo, é concedido um manifestar do Espírito. Entenda algo que eu já quero desmistificar. Sai dele. Vai sair, algumas palavras travam na língua. Eu quero tirar o misticismo. Entenda que eu quero falar aqui com você nesse momento. O fato de você cair, levantar, correr, sair correndo, isso não quer dizer que você é uma pessoa que está sendo usada para fluir e se manifestar nos dons. Isso é uma reação que você está tendo por receber algo da parte de Deus. Isso é lícito, deve ser feito. Eu mesmo sou uma pessoa que corre, dança e pula, mas isso não é sinal de uma manifestação do Espírito. Isso não é sinal que o Espírito Santo está operando na sua vida para alcançar alguém, porque a manifestação espiritual, ela opera para alcançar alguém. Então, se não alcança ninguém por meio de profecia, cura, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espírito, operação de milagres, seja o que for, isso não foi uma manifestação, não foi um presente que se manifestou naquele momento. Então, a cada um de nós, a cada um do corpo de Cristo, é concedida, né, uma manifestação do Espírito. Amém? Para o benefício de toda a igreja, continua no verso 7. Aí o verso 8 vai dizer, a um, o Espírito Santo, dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento espiritual, a um, o mesmo Espírito dá uma grande fé, ao outro, o único Espírito concede o dom de cura, a um, ele dá o poder de realizar milagres, a outro, a capacidade de profetizar, a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou do outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído, é dado pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então ele vai falar, essas manifestações espirituais vão acontecer para quê? Para trazer enriquecimento, fortalecimento, direcionamento para a igreja local. Então ele vai dizer, a um é dado palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. Então o que eu quero deixar aqui nessa live para você? Entenda que as manifestações do Espírito vão ocorrer quando o Espírito Santo de Deus quiser. Outra coisa que eu quero que fique firmado no seu coração aqui nessa live, quem opera as manifestações do Espírito é o próprio Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. E uma outra coisa que eu quero firmar aqui nessa live, quem tem o Espírito Santo, quem nasceu de novo, quem é nova criação, quem tem nova identidade, possui o Espírito Santo como selo da promessa. E qual é o objetivo, então, desse manifestar, desse liberar de Deus sobre a igreja? Trazer edificação, fortalecimento e enriquecimento para o corpo de Cristo. Então, esse é o objetivo. O objetivo de você profetizar, o objetivo de você trazer cura para alguém, o objetivo de você impor as mãos, o objetivo de liberar uma palavra específica é para o crescimento da igreja, é para o fortalecimento da igreja. E você deve desejar,
Você deve ter expectativa de fluir nesses dons, de o ser usado por Deus para levar um presente para alguém. A Bíblia fala isso de uma forma bem interessante. É melhor dar do que receber. É melhor você ser o que honra do que o que é honrado. E isso também acontece em relação aos dons espirituais. Isso acontece em relação às manifestações do Espírito. É melhor você ser o agente que produz o milagre usado por Deus do que o que recebe o milagre. Então entenda a importância disso, principalmente em dias como vivemos hoje, né? Tempos diferentes, tempos onde as coisas estão cada vez mais incertas, mais obscuras. Deus que habita em nós, através da pessoa do Espírito Santo, quer te usar, quer me usar, para que eu e você podemos, né, de certa forma, conseguimos alcançar alguém por meio de uma manifestação espiritual. E essas manifestações espirituais vão acontecer de várias formas, de vários momentos. Quer ver? Eu vou te contar uma experiência bem interessante que eu tive em relação a uma manifestação do Espírito. Ela foi ligada a um discernimento espiritual que eu tive e ligada a uma palavra de profecia, a uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria ligada a uma profecia. Então, operou tudo isso ao mesmo tempo. Eu tenho o hábito de caminhar todos os dias, de fazer uma caminhada ou correr, para tentar manter o corpo mais ou menos aí desse período onde as academias estão fechadas. E anualmente eu vou ao oftalmologista fazer exames para ver a situação dos meus olhos, da minha córnea, como está, porque pela medicina eu tenho uma doença nos olhos chamada ceratocone, que é um desvio de córnea. A córnea vai fazendo um cone, por isso que o nome da doença é ceratocone. E ao longo de 10 anos eu venho confessando a minha cura, a minha restauração, que eu sou curado, que eu sou sarado e que Deus é um Deus que cura. E eu, graças ao bom Deus, eu sempre tive acesso a bons médicos, a bons oftalmologistas, desde a época que eu tinha convênio ou desde quando eu não tinha mais o convênio, mas Deus sempre proveu a forma de pagar. Porém, eu não queria mais ir no meu antigo oftalmologista, no meu antigo especialista em córnea, por não ter um tratamento humanizado, né? Ele era muito bom, porém, ele me deixava apreensivo. Eu chegava no consultório, ele era um pouco ríspido, olhava para os meus olhos e dizia: o seu olho é defeituoso, o seu olho é isso, é aquilo. E isso gera uma insegurança muito grande num paciente. Então, eu fui caminhar e aproveitei para orar em outras línguas. Então, eu estava orando em outras línguas. E para que serve a oração em outras línguas? Para a edificação pessoal. Eu estava me enchendo, me edificando espiritualmente, conversando com Deus, falando com Deus dessa minha insatisfação. E o Espírito Santo me orientou mesmo a entrar na internet, a dar um Google e colocar assim, especialista em córnea na região do Barreiro. Achei um médico chamado Dr. Rodrigo Hoffman, ele me autorizou a dar o nome dele, e o Senhor falou comigo: vá a esse médico. Liguei, marquei uma consulta, e chegando no consultório, ele muito solícito, ele bem receptível, ele disse para mim assim, me atendeu, deu boa tarde, fui fazer minha consulta normal, fundo de olho, quem entende um pouco aí sabe, retina, checagem da retina, checagem da pressão do olho para ver como é que está. Anualmente tem que ser feito para quem usa óculos ou que tem algum problema na visão. E ele fez uma pergunta interessante. Eu estou vendo os seus exames, porque você sempre leva os exames, que é uma topografia dos olhos, é como se fosse um ultrassom, né? E eu estou vendo aqui a doença, e eu estou vendo que você ia no doutor tal, por que você veio até a mim? Eu disse: eu vim até o Senhor porque Jesus me mandou aqui. Então pensa bem, naquele momento eu tive o discernimento de espírito, dentro de um consultório médico, falar para o médico que Jesus me mandou até o consultório dele. Sabe de uma coisa? Ele olhou para mim e riu. Ele: que bom que Jesus te mandou aqui. Resultado, concluindo, houve um discernimento de espírito, ele fez os exames, fez a checagem de exame, ele percebeu que eu já era um milagre, porque o ceratocone tinha estabilizado já para a glória de Deus, e que o grau deu uma diminuída também para a glória de Deus. E o mais interessante, que ele conhecia uma aluna da escola Rema,
falou que era amiga dessa aluna, pediu para tirar uma selfie comigo, mandou para essa aluna da escola e disse assim, olha, esse menino é um milagre. Agora, que interessante, né? Que coisa legal, que coisa interessante. Isso aconteceu como? Com uma manifestação do Espírito, com uma fluência, né? Com um manifestar da pessoa do Espírito Santo. Eu simplesmente estava orando e veio esse discernimento, esse entendimento no meu dia a dia. Deus quer te usar no seu dia a dia. Deus quer te usar quando você for à padaria, ou quando você for à farmácia, ou quando você for dar aula numa escola. Deus quer te usar no famoso day by day. Então, deseja os dons e entenda que é o Espírito Santo de Deus que faz. E flua neles. Assim como foi simples comigo de ir a um consultório, eu sei que pode ser simples com você, limpando a casa, arrumando as coisas. Deus quer te usar. Basta ter um desejo do seu coração. Deus te abençoe em mais uma live. Muito obrigado. E fique aí com os próximos. Tem ainda Felipe Wakeman, tem ainda a Ana Paula. E você vai aprender muito mais sobre as manifestações do Espírito com esses dois ministros poderosos de Deus. Eu amo a sua vida e até a próxima live, até o próximo assunto, até o próximo tema. Deus abençoe você, um beijo grande e eu amo cada um de vocês. Obrigado.